Muito bem, vamos ficar em pé. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo... Tá bom, vamos ficar em pé. Gênesis capítulo... Impressionante. Gênesis capítulo 22. Eu falo impressionante porque tem coisas tão importantes e passa pela minha cabeça assim, eu esqueço. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de ler Gênesis capítulo 22. Vai abrindo aí, por favor, que eu vou abrir a minha aqui também. Se você ouvir o podcast dessa semana, eu fiz um podcast na quarta-feira, eu e a diaconisa Valéria, e a maior autoridade que existe sobre a terra, não é o Macron, não é o Putin, não é... A maior autoridade que existe sobre a terra, você está olhando para ela que está do seu lado. É a igreja, somos nós. Nós somos a maior autoridade que Deus instituiu sobre a terra. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos dispenseiros da sua graça sobre a terra. Nós somos a maior autoridade que existe sobre a terra. Infelizmente, existe um príncipe nesse mundo que quebra essa autoridade que Deus nos deu, mas nós somos a maior autoridade sobre a terra. E o mundo tem suas leis. Nós cumprimos várias leis. Por exemplo, o casamento. Tem o casamento que é da parte de Deus, que é por meio de uma aliança, e o mundo faz o casamento. Nós mesmos estivemos no casamento do Paulinho e da Dani, tinha um casal, 2 homens casando aqui no cartório. O mundo tem suas leis. Mas diante dessas leis, por exemplo, uma pessoa que casa, por cumprir essa lei, ela tem alguns benefícios. Então, existem algumas leis que, por estarmos dentro dela, nós temos benefícios. Por exemplo, se você trabalha registrado, você tem um benefício de quando você tiver 90 anos se aposentar. Não é tudo isso, é um pouco menos. Ok? Mas você tem um benefício. Ok? Então, a lei, o homem, ele estabelece algumas justiças e delega isso, ele libera isso. Há mais de 20 anos atrás, eu sou apóstolo nessa cidade. O Senhor me colocou como cidadão araraquarense. Eu recebi o título de cidadão araraquarense. Eu sou araraquarense. Eu nasci em São Paulo, paulistano, e sou araraquarense legal. Eu tenho autoridade diante dessa terra para invocar o Senhor e declarar o que eu quero dessa terra como um araraquarense, o bem para esse povo, porque eu faço parte desse povo. Dia 6, fala para o teu irmão, dia 6. Dia 6, a Câmara dos Vereadores vai estar trazendo uma honra para nós como igreja, uma honra declarando que a Igreja Resgate ela é importante na cidade de Araraquara. E eles vão fazer isso aqui às 6:30 da tarde. E eu convidei o prefeito para vir, convidei o Edinho para vir, porque nós queremos orar por ele. Essa é a função da igreja. Ele nunca veio aqui, porque ele sabe do nosso posicionamento. Mas eu convidei ele para vir para nós orarmos por ele. Dia 6, às 18h30, você tem que estar aqui. Porque eles vão estar montando uma mesa que não é culto, eles vão ter uma mesa aqui. Vão fazer uma honraria para a igreja, ou seja, para você, fala para o teu irmão, para nós. Reconhecendo que a nossa igreja é importante na cidade de Araraquara, e vão liberar palavras aqui, de que nós somos importantes nessa terra. Eles vão falar isso. Então, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que eles estão nos empoderando para isso. Estão nos dando ainda mais autoridade. Temos a autoridade de Deus e agora também vamos ter uma declaração por parte deles. Isso é muito importante no mundo espiritual, você precisa entender isso. E você precisa vir. Então, você vai sair do trabalho mais cedo na quinta-feira. Você vai falar para o teu chefe, olha, eu preciso sair mais cedo hoje. E 6:30 nós estaremos aqui, para essa honraria. Não é culto, é das 6:30 até as 7:30, 7:45. Aí quando acabar, que eles fizerem essa parte solene, eles vão embora, porque eles não vão querer ficar no culto. Não tem problema para nós, importa o que eles vão falar. Importa o que vai ser estabelecido diante desse céu. E aí nós vamos fazer o nosso culto às 8h. Quando acabar o culto, nós, todos os líderes da igreja, pastores, presbíteros, bispos, diáconos,
Nós vamos sair para orar na cidade depois. Se você quiser ir junto, você vai junto. Amém? Você fala, eu quero ir junto para orar. Porque toda a bênção que vier sobre a nossa terra vem sobre você e sobre a sua família também. Amém? E nós queremos a bênção sobre Araraquara. Amém? Nós não estamos em guerra política, nós estamos em guerra contra demônios. As portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Então nós queremos a vida de todos os políticos, queremos a vida de todos os juízes, para que essas pessoas se arrependam e adorem o Senhor. É só isso que nós queremos. Se ela vai frequentar essa igreja ou não, isso não é problema nosso, isso é do Senhor. O que nós queremos é que essa terra seja abençoada. Amém? Então eu estou te fazendo um convite, fala para o teu irmão, eu estou te convidando, convida ele, fala para ele, eu estou te convidando, quinta-feira que vem, que horas? 18h30, traz sua família, né? Traz faixa, não, estou brincando, não faça nada disso. Eu fico meio sem graça com isso, eu não sou dessa linha assim, política, eu não consigo nem fazer aniversário da igreja direito, quando fica falando do meu nome aqui, mas existem coisas importantes diante dos céus, entenda isso e por favor, receba. Gênesis capítulo 22. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida, é a passagem em que Abraão vai entregar o seu filho Isaque como um sacrifício, e no final, Deus vai se manifestar impedindo Abraão de matar Isaque. Então eu vou ler muito rápido, mas você que é novinho na fé, acompanha, ou pela sua Bíblia, ou aqui. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, fale comigo, à prova. Fala para o teu irmão, tem provas. Tem gente que não gosta de prova, a menos que você já tenha estudado. Quem estuda gosta de prova, mas quem não estuda, não gosta. Então vou ler de novo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, olha só o que ele fala, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a linha, amarrou Isaque. Isaque tinha provavelmente aqui 17, 18 anos, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão, por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar.
A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pode se assentar, por favor. Deixa eu orar por você mesmo sentado. Amado Deus, nós na Tua presença pedimos agora uma revelação do céu para cada um aqui, Senhor. Existe uma revelação que o Senhor já nos trouxe escrita, mas eu peço agora que o Senhor traga uma revelação espiritual para cada um. Uma palavra, uma direção, assim como o Senhor deu para Abraão. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos tome com Teu Espírito. E o Senhor controle a nossa vontade e as nossas emoções. Seja Deus na nossa vida. Seja Deus no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Senhor, seja Deus e ensina-nos a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu queria começar esse culto por meio dessa mensagem, porque meu objetivo nessa noite é trazer para você uma palavra de Deus sobre provação, sobre ser provado. E eu gostaria de dizer para você que o Deus que nós amamos, Ele tem muito prazer em nos abençoar, Ele tem alegria em nos abençoar. Vocês viram sobre o videozinho de missões, como Deus criou todo esse universo de maneira tão linda. Agora tem no Facebook, não sei se você viu, um homem que está tirando foto com uma máquina desse tamanho de formiga, de mosquito, está aparecendo aí no Face, em vários lugares, pequenos reels, onde ele mostra, e aí aparecem os olhos de uma formiga, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Os olhos não são azuis. Aparece a sobrancelha de um... Sabe aquele mosquitinho de banheiro? Sabe aquele mosquitinho que parece um coraçãozinho, aquele mosquitinho de banheiro? Você já viu esse mosquitinho de banheiro, gente? Quem nunca viu um mosquitinho de banheiro? Aquele que é pequenininho. O cara tirou uma... Eu nunca tinha visto. O mosquitinho é todinho assim, as asinhas dele é a coisa mais linda do mundo. Agora eu tenho até dó de matar um mosquitinho a partir de agora. Tudo isso Deus fez. Tudo isso foi Deus que fez, gente. E fez de forma tão linda, até aquilo que a gente não enxerga. Fez de forma tão linda para nós. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus quer nos abençoar. E antes de eu avançar, deixa eu te falar uma coisa, porque o Senhor ministrou isso no meu coração. Porque eu estava falando com Deus e o Senhor falou assim para mim: filho, as pessoas não entendem isso. Eu falei: como que eu não entendo, Senhor? Eu falo que o Senhor quer abençoar, eles entendem. Não, eles não entendem. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Eu falei assim: não, mas o Senhor disse em João 10, que o ladrão só rouba, mata e destrói. Mas o Senhor veio para dar para nós uma vida abundante. Está escrito, eles escutam isso. A gente sabe isso, que Ele veio para nos dar uma vida abundante. Mas nós temos uma situação chamada pecado. Fale comigo, pecado. E aí, por causa do pecado, muitos de nós não nos sentimos dignos, até mesmo de sermos abençoados por Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que por causa da sua natureza pecaminosa, não é por andar em pecado, mas por causa da natureza pecaminosa, ela acha que Deus vai sempre trazer a bênção para ele, mas não para mim. Escute, Deus tem prazer em abençoar. Abre lá em Isaías, por favor, capítulo 1, deixa marcado aqui, Gênesis, e abra, por favor, em Isaías capítulo 1. Escute, Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem tanto prazer em abençoar que diz lá em Romanos, eu não vou ler esse trecho, mas lá em Romanos diz que Deus derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Você sabe o que é isso? Você sabe que quando cai chuva sobre a terra para preparar a nossa lavoura, para que tenhamos comida, Deus faz isso sobre justo e injusto? Veja que Deus, que é esse que tem prazer em abençoar, Ele quer abençoar. O prazer de Deus é fazer o bem. Deus não tem planos malignos
para destruir. Nem o inferno Deus fez para nós, para o homem. Deus fez o inferno para os anjos, para Satanás e seus demônios. Deus não fez o inferno nem para o homem. O homem quer ir para o inferno. Isso é um problema do homem. Mas Deus não fez o inferno para o homem, porque Deus tem um projeto de bênção sobre nós. Mas por causa da nossa natureza, nós muitas vezes impedimos isso. E o Senhor estava falando para mim hoje. Ele falou assim, muitos dos meus filhos não entendem isso. Então, leia comigo o texto que o Senhor me deu de Isaías 18, capítulo 1, versículo 18. Acharam? Versículo 18, olha o que está escrito. Vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, venha você e julgue, faça perguntas, questione, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ou seja, seja vivo, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se recusardes e for rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Mas qual que é a vontade de Deus aqui? Qual que é a vontade de Deus aqui? Que nós sejamos abençoados. Ele está dizendo assim, qual foi o pecado que você cometeu? Qual é o dedo que se levanta contra você? Não importa qual dedo que se levanta contra você. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te perdoei. Eu já te comprei com meu sangue. E você está lavado pelo meu sangue. E se você quiser, agora ele coloca uma condição. E se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, eu vou dar o melhor para você. Agora, se você não quiser e for rebelde, você vai morrer a espada aí. Aí é uma situação sua. Mas se você quiser, você vai ser abençoado. Então volte lá para Gênesis, capítulo 22, por favor. Volte lá. Deus quer nos abençoar. Não fica olhando para as situações do teu passado, acusações que os homens trazem sobre você. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Jesus quer te abençoar. E a bênção, agora entenda isso. A bênção muitas vezes está muito perto da gente. Sabe aquele teu sonho? Sabe aquilo que você ora? Aquilo que você está esperando de Deus? Às vezes está muito perto, gente. Eu lembro que uma vez no seminário me ensinaram isso. Eu passei quando eu dava aula para os moços, para os jovens da igreja, quando eu era mocinho, eu falava, às vezes o pecado está muito perto, a bênção está muito perto. Imagine você está assim numa rua, você está caminhando, e essa rua está cheia de dificuldades, você está passando por um monte de problema, mas ali tem uma esquina, é só virar. E aí a pessoa está no meio das lutas, no meio da dificuldade, e ela para, eu não vou conseguir, eu estou cansado, ninguém me entende, ninguém me ama, Deus não está me vendo, eu vou na igreja e nada acontece. A esquina está lá, ó, é só virar a esquina. Não, eu não aguento, eu vou voltar. E aí ela volta. Mas se ela fosse até o fim e dobrasse a esquina, a bênção estava lá. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui com Abraão. Deus estava provando Abraão. Versículo 1 do capítulo 22 diz que Deus colocou Abraão à prova. Eu quero que você aprenda algo hoje. Não é toda vez que Deus vai colocar alguém à prova para abençoar. Mas existem coisas grandes que nós queremos, que nós estamos falando para Deus. E se você tem coisas grandes que você está pedindo para Deus, você pode esperar que a tua hora vai chegar. Não, você falou amém, mas espera, vai chegar de você ser provado. Você vai ser provado. Eu vi isso com todos os grandes homens da Bíblia, em que Deus preparou algo para aquele homem, mas antes de dar, Deus o provou. Eu estava falando numa mensagem com os oficiais esses dias, eu falei para eles assim, antes de Deus fazer algo grande na nossa vida, Deus quer nos mudar. Para Deus fazer algo grande na nossa vida, Ele vai nos mudar. Então o processo não é o que eu vou fazer, mas o processo é o que Deus quer fazer em mim, para depois Ele realizar através da minha vida.
E a prova é algo que acontece na nossa vida. Se você está pedindo algo para Deus muito específico, Deus vai te provar. E você precisa caminhar, porque a esquina está lá na frente. Veja o que aconteceu com Abraão. Eu só tenho mais 15 minutos para pregar, gente. É impossível um negócio desse. Veja o que aconteceu com Abraão, sendo muito rápido. Deus fala para ele assim: Abraão, você teve um filho com 100 anos. Você esperou todo esse tempo para ter um filho. E agora que você tem esse filho com 18, 19, 20 anos, me leva e me entrega esse filho, porque eu quero esse teu filho. Foi uma prova ou não foi uma prova? Sim ou não? Foi uma prova muito difícil. Nós não estamos vendo aqui, mas eu fico imaginando a dor de Abraão e os pensamentos dele. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Abre lá em Hebreus rapidamente, abre lá, rápido. Hebreus capítulo 11, rápido, por favor. Hebreus capítulo 11. Acharam? Se você não achou, leia aqui, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Abraão disse: eu vou matar esse menino, porque Deus está falando que é para matar, eu vou matar, vou entregar em sacrifício, não é matar como um assassino, vou entregar como um sacrifício. E eu não sei o que Deus vai fazer, Deus vai trazer esse menino de volta, porque Deus disse que ele seria a fonte da minha geração, ele seria aquele que daria continuidade a toda a minha família. E diz aqui em Hebreus que ele fez isso na sua alma. Eu estava pronto para matar mesmo, porque eu sabia que Deus ia ressuscitá-lo. Você viu o que ele falou para os servos? Ele chegou a um determinado momento, quando ele vê o Monte Moriá, ele fala para os servos assim: fiquem vocês aqui, me dá um menino, me dá a lenha, me dá o fogo, vamos lá, vamos porque nós voltaremos, ele disse, nós voltaremos. Ele sabia que Isaque voltaria, mas ele foi provado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus não vai nos dar de qualquer jeito, não. Ele quer saber onde está o nosso coração. Ele quer saber até onde nós vamos. Na verdade, me perdoe, viu, Bi? Não é que Deus quer saber. Vamos mudar. Deus quer te mostrar até onde você vai. Porque Ele já sabe até onde nós vamos. E tem hora que nós estamos pedindo coisa grande para Deus, e Deus está falando assim: se eu te der isso, você vai se matar. Se eu te der isso, você vai se afastar. Se eu te der isso, você vai se corromper. Aí você fala: não, Senhor, não. Você nem sabe, né? Aí você fala: não, Senhor, eu quero. Aí Deus fala assim: então vou fazer uma provinha com você. Aí você está na padaria, o cara te dá o troco errado. Aí você olha e fala: glória a Deus, olha Deus suprindo minhas necessidades. Aí Deus fala: está vendo, você não está pronto para receber o que você tinha que receber. Eu te provei e você não soube passar pela prova. E isso acontece o tempo inteiro quando nós pedimos coisas para Deus grandes. Não é toda hora, mas o Senhor nos prova para mostrar para nós o que nós somos capazes de fazermos. Porque Ele já sabe que nós somos capazes. Então existem duas coisas importantes aqui para nós aprendermos no meio da prova. A primeira coisa que a gente vai aprender é que por meio da prova o Senhor vai mostrar quem nós somos. Não é para fugir de provas, mas é para nós avaliarmos quem nós somos diante daquilo. Como é que eu me comporto diante daquela situação? Como é que eu me comporto diante das dificuldades ou diante de situações grandes que aparecem, das oportunidades desse mundo? Onde está o meu coração? Abraão teve fé. A fé de Abraão o levou a essa condição.
Ele não sabia como que a coisa ia terminar. Ele tinha certeza que a promessa ia se cumprir na vida dele. Ele não tinha noção de como que aquilo terminaria. Porque o filho dele não seria somente morto com um cutelo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é uma pessoa inteligente. Para que ele levou lenha e fogo? Para quê? Para queimar quem? Vamos, pessoal, para que ele levou a lenha e o fogo? Ele levou a lenha, o fogo e levou a faca, o cutelo. O cutelo nós sabemos que ele ia imolar o filho. E a lenha e o fogo? Para quê? Então não se tratava somente de uma questão de fazer o menino ressuscitar de uma facada. Se tratava de um milagre, de um exponencial enorme. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. E Abraão, sem ter toda a escritura, ele sabia disso. Abraão não tinha a escritura como eu e você temos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados e lançados dentro de uma fornalha e não se queimaram e não teve nem chamusco sobre a roupa deles, nem cheiro de fumaça. Abraão não tinha todo o Velho Testamento, quando nós vemos Daniel sendo provado e não sendo devorado dentro das covas dos leões. Mas Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para fazer um milagre de um nível que nós nem imaginamos, porque não se tratava somente de fazer Isaac ressuscitar de uma facada. Mas ele sabia que Deus ia fazer algo. Então, quando você passar por uma prova, persevere nela, porque Deus é poderoso para fazer diferente do que você está pensando. Abre lá em Tiago capítulo 1, rapidinho. Coloca aqui para a gente, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Coloca aqui para mim, por favor. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, quando é provado. Porque depois de ter sido aprovado, ou seja, você é provado e você vai passar pela aprovação, amém? Você vai passar por ela. Uma vez que você passa pela aprovação é porque você foi aprovado. Você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus nos prova para mostrar a cada um de nós que nós somos capazes. Agora, se eu persevero na aprovação, então eu estou pronto para receber a minha recompensa. Eu estou pronto para receber aquilo que eu estou pedindo para Deus. E Deus vai te dar. Ainda que seja muito difícil de acreditar que o Senhor poderia fazer um milagre ali, Ele vai fazer um milagre. Agora, então, tem duas coisas que eu vou deixar para vocês, para nós podermos ter um tempo de oração. Duas coisas importantes aqui. A primeira, Abraão, ele cria que Deus havia dado para ele um descendente. Ele sabia que apesar da prova, aquilo que Deus tinha falado ia acontecer. Ele tinha fé de que Deus falou algo e Deus ia cumprir. Então, olha só o que o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu sou provado, guarde isso, por favor, porque isso é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu sou provado, é porque Deus quer me levar a um nível diferente. Quer me tirar daquele nível onde que eu estou acostumado, para me levar para um novo nível com Ele, onde eu vou descobrir quem eu sou e se eu estou preparado para receber. E se eu estou preparado para receber, agora vem a segunda coisa. Ele vai renovar a palavra sobre mim. Olha o versículo 15 do capítulo 22, por favor. O que está escrito no capítulo 22, versículo 15? O que diz o versículo 15? Disse pela... Abriu aí? É o versículo 15 ou não? Então bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E agora vem pela segunda vez. A primeira vez Deus falou, não toca no menino. Estou vendo que você passou pela prova, vou te dar o que você está querendo. Mas agora eu vou renovar o que eu falei com você. Porque o que eu falei com você, você recebeu quando você era jovem. Agora você já tem 100 anos, você teve teu Isaac.
120 anos e Isaac está aí. E eu vou te lembrar uma coisa que você não pode esquecer. Eu vou te abençoar sobre a terra. Você não me negou o teu filho, e eu estou renovando com você a palavra que eu te disse, que eu vou te abençoar sobre a terra. Então a aprovação me leva num nível diferente. A aprovação me tira daquele nível normal e me faz ver quem eu sou, e uma vez que eu sou aprovado, eu começo a ter as confirmações de Deus. Quer ver algumas provações que eu tive na minha vida? Eu vou falar de uma aprovação pessoal minha na minha vida. Já contei aqui algumas vezes, vou lembrar você, mas agora vou colocar dentro de um outro contexto. Desde que eu sou jovem, eu posso estar errado, tá bom? Vocês que são mais novos na igreja, eu posso estar errado. Mas a Giovana, já como uma menina que cresceu entre nós, ela já ouviu falar, ela já me ouviu falando assim, que eu vou até os 100 anos. Eu vou até os 100 anos, e vou lúcido, e quero que nem o pastor José lá da MCM, com quase 90 anos, ainda dançando na igreja. Eu falo, desde jovem eu falo, eu vou até os 100 anos e vou lúcido. Eu não sei qual que é o dia da minha senha, eu posso estar errado, mas essa é a palavra que eu tenho sobre mim. Palavra que eu sinto, que eu posso esperar em Deus uma longevidade. E eu aguardo essa longevidade. Mas quando eu estava fazendo a igreja, teve um momento que eu falei, eu vou morrer. Sério, eu estou falando sério, não estou brincando. Eu falei, eu vou morrer, eu não vou ver a igreja terminar. Porque eu comecei a ter um monte de situações, dificuldades, não entrava dinheiro, tive que pensar em relação à minha casa, tive que abrir algumas empresas para poder trazer o telhado. E eu falei, eu vou morrer. E o Senhor foi me provando na construção, foi me provando. Aí quando chegou no final da construção, o que eu falei? Não morri. Então eu vou até os 100 anos. Vocês estão entendendo como a aprovação te leva num nível que te tira daquele superficial e te renova as promessas? É assim que funciona. Então a aprovação é para nos tirar desse nível comum, para nos fazer ver quem nós somos, para que a gente possa se alinhar com Deus, passar pela aprovação, como diz Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da glória. Então eu preciso ser provado, eu vou ser provado, sendo provado eu preciso passar pela aprovação, vou me ver quem eu sou no meio da aprovação, e no meio da aprovação o Senhor vai renovar aquilo que Ele falou com você. Enxergue o que Deus está falando com você. Não acabou, fala para o teu irmão, não acabou. Não acabou. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Fala para o teu irmão assim, olha, quando você passar pela aprovação, fala para o teu irmão, quando você passar pela aprovação, vai até o fim, seja aprovado, é um novo nível, amém? Mantenha a fé, mantenha a sua fé, mantenha a sua determinação. De repente é só virar a esquina, você já está com a tua bênção. Vai desistir no meio do caminho? Vai desistir no meio do caminho, a bênção está lá na esquina. Vai até o fim, confia nas promessas. E aí você vai ver que o Senhor vai renovar as palavras que Ele te deu. E você vai voltar a ter confiança, e vai falar, agora eu estou pronto para mais um pouco. Não sei, pastor Marcelo, se eu vou até o 100. Se eu for, você vai estar bem, porque você é mais jovem que eu, e o Marcelo é especialista em ofício fúnebre. Ele é o nosso pastor querido, ele e a pastora Simone, que nós chamamos sempre quando tem alguma coisa, eles têm disponibilidade, eles nos ajudam nisso. Mas eu renovei, né? Eu não sei se vou até o 100, mas eu renovei, eu falei, opa, passei, vou continuar. É assim também na sua vida. Feche seus olhos, por favor. Quero orar por você. Talvez você possa estar passando por uma aprovação hoje. Todas as vezes que você tiver algo pela frente, que você está pedindo para Deus, Deus pode te provar. Olha a aprovação que Jó passou. Olha que situação toda sobre a vida de Jó. Veja o apóstolo Paulo, quantas provações ele passou.
o apóstolo Pedro, todos os homens de Deus foram provados. Tanto é que em Hebreus, o mesmo capítulo que nós lemos, diz que muitos homens da fé, os quais o mundo não é digno desses homens, foram cortados pelo meio, foram mortos. Tiago mesmo foi cortado pelo meio, mortos, comidos por leões, e diz ali, foram provados. A provação é algo comum, não é tentação, porque lá em Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas provar Ele nos prova. Ah, Senhor, aumenta meu salário, porque se o Senhor aumentar o meu salário, eu quero ser um grande dizimista na igreja. Aí vem a primeira situação difícil, você já não dá o dízimo. Qual é o sinal que você está dando? Ah, Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa a minha família, faça com que eu e minha família sejamos muito abençoados sobre a terra. Passa a primeira mulher na rua, você já está olhando. Ó Deus, me dá uma faculdade abençoada para que eu possa ter uma profissão digna, onde eu possa te servir, porque eu quero te servir, Senhor, o meu coração é teu. O primeiro evento que tem na igreja você não vem. Quais são os sinais que muitas vezes nós damos diante das provações? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Seja firme, caminhe de forma firme. Queria te convidar a ficar em pé, por favor, que nós vamos orar. Por favor, os pastores venham para frente. Se alguém for precisar de oração, nós queremos orar por você, tá bom? Pastores, presbíteros, todos que podem estar orando aqui na frente, por favor, venham para frente. Se você está vivendo um momento em que você olha e fala, puxa, eu estou sendo provado, eu preciso permanecer. Estou sendo provado no meu casamento, estou sendo provado nas minhas finanças, eu estou sendo provado na minha saúde. Eu creio que Deus vai me curar, mas eu creio que Deus cura e agora estou doente. É uma provação. Eu creio que Deus pode sarar qualquer pessoa e eu estou com uma enfermidade. É uma provação. Se você está debaixo de algum tipo de provação e você quer que alguém ore por você, se você precisar que alguém ore por você, nós estamos aqui para te abençoar. Então você vem para frente que nós vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus eu abro esse momento diante do Senhor. E nós queremos usar as nossas mãos agora para abençoar o teu povo. Por isso nós colocamos este óleo que consagramos a ti, entre nós e eles, para que seja o Senhor sobre eles. Então abençoa agora a família deles, abençoa suas casas, abençoa seus corações nesse tempo de provação, de luta, onde muitas vezes, ó Deus, no meio dessa prova, nós achamos que não vamos suportar. Muitas vezes no meio da prova, Senhor, nós achamos que não vai dar certo, que nós não sabemos como vai acabar. Mas nós queremos nesta noite declarar que nós temos fé no Senhor. E nós sabemos que no Senhor nós vamos vencer. E vamos passar pela luta, vamos passar pela prova, mas nós vamos vencer, Senhor. Sabe por quê? Porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que o Senhor é um Deus que perdoou os nossos pecados. Cremos que o Senhor é um Deus que nos ama, que tem o melhor para a nossa vida. Cremos que o Senhor é um Deus que não tem planos de destruição para nós. Pelo contrário, cremos que o Senhor tem planos de vida, de graça, uma vida abundante, uma vida que nunca havíamos experimentado. O Senhor tem para nós, o melhor dessa terra o Senhor tem para nós. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas filhas aqui nesta noite, para que eles permaneçam firmes nessas provações, nessas lutas, nessas situações difíceis. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, para que eles se mantenham firmes, porque eu sei, Senhor, que está perto, a tua bênção está perto, Senhor. Age sobre nós com o teu poder, abençoa, Senhor, os teus filhos nesta noite,
Ouve a oração de cada pastor aqui, ouve a oração, Senhor, de cada líder aqui, cada palavra que está sendo liberada pela vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, que essas palavras se concretizem, que essas palavras, ó Deus, sejam geradas agora aqui nesse lugar, e elas venham a materializar-se, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor, nós confiamos e cremos em Ti. Ó Deus, renova as palavras que o Senhor trouxe para os teus filhos no meio da provação. Renova a palavra para que os teus filhos sejam firmes no meio dessas lutas, e eles olhem e vejam, eles consigam enxergar, ó Deus, com os seus olhos da fé, que o Senhor está fazendo. Que eles possam olhar e ver com os olhos da fé, que o Senhor está fazendo. Faz essa obra na vida deles, Pai. Faz essa obra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Faz essa obra na minha vida, Senhor. Faz essa obra na minha vida, para que nós possamos enxergar, ó Deus, com os olhos da fé, e nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, porque sabemos que quem é o Senhor, que o Senhor é capaz de tirar 3 homens de dentro da fornalha, o Senhor é capaz de tirar de dentro de uma cova de leões, o Senhor é capaz de fazer uma pessoa que foi lançada num poço, um escravo, se tornar príncipe no Egito. O Senhor é capaz de abrir o mar, o Senhor é capaz de ressuscitar mortos, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que o Senhor opera em nós. Opera, Senhor, o Teu poder no meio da Tua igreja, opera, Senhor, o Teu poder no meio dos Teus filhos. Eu queria que você que está aqui na igreja e não vai vir para frente, eu gostaria que você orasse e falasse para Deus: Senhor, quando vier a provação sobre a minha vida, eu quero estar firme, Senhor. Eu quero caminhar firme, porque eu quero esse novo nível, um nível de fé, um nível de experiência, um nível de renovação de palavras sobre a minha vida. Ore a Deus, fala isso para Deus, você que está aqui nessa noite, fale para Deus: ó Deus, me faz ficar firme no meio das provações, porque eu quero Te glorificar com a minha vida, Senhor. Eu quero Te glorificar com a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Antes da gente orar e encerrar, fique em pé mais um minutinho, por favor. Não deu tempo, pessoal, mas eu preciso entregar todo o recado. É um novo nível. Quando você é provado e você espera no Senhor e confia nele, vai para um novo nível. Só que faltou uma palavra aqui que eu não posso ir embora sem te entregar. Quando Abraão estava andando com Isaac, ele falou assim: Deus proverá. Deus. E aí quando ele não sacrifica Isaac, porque ele teve esse novo nível com Deus, de experiência, e de ouvir, né, Deus falando com ele: não faça nada, apareceu um cabrito ali, e Abraão falou que aquele monte é um monte onde Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Quando você entra nesse nível com Deus, esteja pronto, porque Ele vai prover o que você precisa, sempre, porque Ele diz que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus te acompanhe, que você experimente desse Deus que provê no meio das provações, e a Ele que está sentado no trono, a Jesus que morreu por nós, ao Príncipe da paz, ao Cordeiro de Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe, vai na paz. E se nós não oramos por algo na sua vida, pode vir aqui para frente que nós vamos orar. Antes de começar o culto, uma pessoa me falou com o presbítero Mário que queria comprar os convites e não sabia como comprar. A Laís vai estar lá no balcão, alguém vai estar lá no balcão e vai vender o convite físico lá, tá bom? Então se você quiser comprar hoje, você pode comprar amanhã, mas se você quiser comprar hoje,
Tem gente vendendo convite lá para o teatro amanhã. Deus te abençoe. Se você precisar de alguma oração que nós não oramos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você.